Um cumprimento especial ao senador Roberto Rocha, cuja luta eu acompanho ao longo dos últimos, pelo menos, 2 anos. Sei do seu esforço, sei do seu empenho, diria mais, sei até do seu envolvimento quase emocional com tudo que ele acredita nessa PEC. Ouvi atentamente tudo que ele disse, ouvi também Jorginho Melo, ouvi também Espiridião Amin. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria dizer que eu respeito muito o senador Roberto Rocha. Respeito muito a todos que estão trabalhando fortemente para tentar dar uma solução para os nossos problemas tributários, que são conhecidos e que são muitos. Em segundo lugar, eu quero me somar ao pronunciamento do senador Espiridião Amin. O Paraná tem muitas cooperativas, todas elas me procuraram, todas elas preocupadíssimas com o ato cooperativo. Eu endosso cada palavra do senador Espiridião Amin e não vou repeti-las por desnecessário, mas manifesto o meu forte apoio e concordância. Quanto à reforma, senhor presidente, eu me permito raciocinar um pouco, colocar algumas dúvidas, por mais que ela já tenha sido debatida, por mais que infinitas audiências públicas tenham sido feitas, eu inclusive participei de várias, por mais que ela já tenha sido prorrogada, por mais que desde 1988, desde a Constituição, o Parlamento brasileiro tenta fazer uma reforma tributária e não consegue. Foi assim com Lula, que tinha uma ascendência enorme sobre o Parlamento e não conseguiu. Foi assim com Fernando Henrique, que tinha uma ascendência enorme e não conseguiu. Foi assim com outras reformas que tiveram origem na própria casa e elas não foram em frente. Foram aprovadas numa casa e morreram na outra. E eu espero realmente que nós consigamos fazer uma reforma tributária. E para que não digam, se eu não concordo com essa, eu que proponho a outra, eu quero quase que fazer outra proposição. A proposição que eu quero fazer é basicamente uma análise mais didática do sistema tributário brasileiro. Senhor presidente, qualquer que seja o sistema tributário, tem 3 fatos que não se pode mexer. Se nós quisermos ter um governo central, nós temos que ter impostos federais. Senão, não vai existir governo central. Se quisermos governos estaduais, nós vamos ter que ter impostos estaduais. Senão, não vai haver governo estadual. E se quisermos ter municípios, teremos que ter impostos municipais. Senão, não teremos município. Então, claramente, os nossos impostos têm como origem o governo central, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. O nosso governo federal tem pelo menos 8 impostos que ele cobra. E aí já começa uma grande salada. Ele cobra IPI, ele cobra imposto de renda, ele cobra IOF, ele cobra PIS, ele cobra CONFINS, ele cobra contribuição social sobre o lucro líquido, ele cobra imposto sobre importação, enfim. Os governos estaduais já é bem mais simples. Cobram ICMS, cobram IPVA, imposto sobre herança e sobre doações. E o municipal é o mais simples de todos, é o que menos incomoda, eu diria. Cobra ISS, que é um imposto bem regulado, que varia de 2% a 5% em todo o território nacional. Cobram também o ITBI, que só vai afetar aqueles que fazem transações de bens, e cobram o IPTU, que é um imposto já consagrado também. Então, eu não vejo grandes problemas com os impostos municipais. Não vejo. Acho que eles estão bem. Pode ser aperfeiçoado? Pode, mas eles não fazem parte de um manicômio, eles são simples. Os impostos estaduais têm um problema muito sério com o ICMS, que deveria ser o nosso IVA estadual, o único IVA que eu acho que deveria existir. Não é? Quem pode resolver o ICMS, para mim, não é o Congresso Nacional, é o CONFAS. E é por isso que todas as reformas tentadas até hoje não funcionaram. Porque elas não devem partir do Congresso Nacional, elas devem partir dos entes que cobram os impostos. Devem partir do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais. O governo federal, com o mínimo de boa vontade, pode reunir o seu ministro da Economia e outros ministros
e fazer uma simplificação nessa colcha de impostos que ele cobra, que são 8, sem que isso se acumule com outros. Os governos estaduais poderiam nos propor uma legislação única para o ICMS em todo o país. Hoje é impossível conhecer, nós temos 27 legislações sobre ICMS. Aí está o verdadeiro manicômio. Mas quem tem que desmontar o manicômio é quem o montou. E quem o montou foram os governos estaduais, que não conversaram entre si. E é possível fazer isso. E só eles podem fazer isso. Se não houver a boa vontade do governo federal, se não houver a boa vontade dos executivos estaduais e municipais, nenhuma reforma tributária vai resolver a questão tributária no nosso país. Por mais mudanças na Constituição que façamos. Eu conversei sobre isso longamente com o ex-secretário da Fazenda, Everaldo Maciel, e ele me afirmava com toda a sua experiência o seguinte: olho visto, não há necessidade de fazer nenhuma mexida na Constituição. Basta um conjunto adequado de leis complementares, infraconstitucionais, e nós podemos simplificar muito o sistema tributário brasileiro, de forma que todo mundo entenda e que ninguém se sente inseguro. Eu não tiro os méritos da PEC 110. Existe nela muita coisa muito interessante e muito boa. Não tiro os méritos do deputado Raul, autor intelectual. Não tiro. Mas ela cria insegurança. A questão hoje, e eu pedi a eles, nos inúmeros debates que fiz com eles, um modelo, um exemplo prático, concreto. Se eu quiser montar uma fábrica de pasta de dente baseado na 110, quanto é que eu vou pagar de imposto? Se eu quiser montar uma universidade, se eu quiser montar uma rádio, se eu quiser montar uma fábrica de bicicleta. Hoje, no manicômio tributário, é um manicômio conhecido. Qualquer atividade econômica hoje, no setor primário, secundário ou terciário, eu chamo um contador, um advogado, bem ou mal, eu consigo prever o que eu vou pagar. Vão ter algumas questões, vamos judicializar outras. Correto, tem muito defeito. Não estou defendendo o sistema tributário atual. Mas eu estou dizendo que nele existe pelo menos alguma previsibilidade hoje. E é por isso que eu digo que essa reforma PEC 110 é um salto no escuro. Não estou condenando o que ela tem de bom, ela tem coisas boas, mas ela é um salto no escuro pela simples e boa razão de que nós não podemos prever como vai ficar qualquer negócio desse país, seja na agricultura, seja na indústria, seja nos serviços, não há como prever, porque simplesmente as alíquotas, a maneira de cobrar, quem vai ser isento, quem não vai ser isento, quem vai ter tratamento especial, quem não vai ter, tudo isso está sendo jogado para frente. Então nós estamos aprovando uma teoria, nós estamos colocando na Constituição uma teoria tributária. Eu acho que o Brasil merece uma coisa mais simples, que o consumidor, que o empresário, que o empreendedor possa entender. Eu defendo claramente uma reforma cuja iniciativa seja do Poder Executivo. Eu acho que está mal colocada a iniciativa ser do Poder Legislativo. Necessariamente, o governo federal tinha que simplificar os seus impostos, os estados fazerem uma legislação única e os municípios também se entenderem. E, aliás, os municípios eu acho que hoje estão pacíficos. Para esses 5 mil e poucos, são a quem eu menos me preocupo. Veja, esse IBS, juntar ICMS, que é uma coisa extremamente confusa, vamos juntar com uma coisa que é extremamente simples e bem feita, que é o ISS. E o que nós vamos ter? Insegurança do setor de serviços. Todo mundo que hoje paga, basicamente, ISS, e só no fim do ano vai pagar imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, enfim, os impostos federais, que não está pagando imposto estadual, mesmo que não se beneficie pela cumulatividade, ele se sente seguro hoje. Quando se diz que vai juntar as duas coisas, a primeira coisa que o cidadão pensa é: meu Deus, eu pago 3, eu pago 4, eu pago 5, vai juntar com o ICMS, eu vou pagar 20, eu vou pagar 15, eu vou pagar 18, sei lá, depende do estado. Claro que isso cria insegurança. Claro que isso cria movimento contra. Como é que nós podíamos dar segurança às pessoas? Como é que nós podíamos fazer isso de forma mais clara, mais didática? Eu pedi muito ao Raul, pedi muito ao senador Roberto Rocha. Repito, respeito muito o trabalho deles. Respeito muito, tenho a maior consideração e estima pelos dois. Mas pedi muito
que nós fizéssemos alguma coisa mais didática, que pudéssemos convencer as pessoas. Não foi possível fazer, porque não tem como fazer, está jogando tudo para depois. E também concordo com eles que a Constituição não é lugar para ficar regulando tudo. Concordo totalmente. Por isso que eu acho que esse não é um bom caminho. Se nós conseguíssemos simplificar os impostos federais, seria um primeiro passo. Se nós conseguíssemos uma legislação única para os impostos estaduais, ICMS, basicamente, seria um segundo passo. E os municípios, repito, não me preocupam, não me preocupam. Poderiam também se reunir e fazer uma única legislação para o ISS. Mas isso seria uma coisa muito fácil. Acho que os municípios fazem isso com as duas mãos amarradas para trás. Então, eu quero dizer o seguinte, para não dar razão a Nelson Rodrigues, que dizia que toda unanimidade é tola, porque ele dizia também que votar com a unanimidade, para votar com a unanimidade não é preciso pensar. Eu quero dizer que eu respeito muito quem pensa diferente daquilo que eu penso. Respeito muito. Isso é democracia. Quero dizer que nós não teremos unanimidade nessa comissão. Não daremos razão a Nelson Rodrigues, porque por mais que eu respeite o relator e o autor intelectual, eu votarei contra essa reforma PEC 110. Muito obrigado, senhor presidente.